Estamos começando mais um episódio do The House Talks, agradecendo as mais de 2 milhões e meio de visualizações que nós tivemos aí nesse pouco mais de um mês de programa. E hoje a gente está aqui com uma pessoa especial. Já tivemos a presença em um outro episódio que foi bastante interessante para falar de saúde, falar de longevidade. E temos a presença hoje aqui do Dr. João Cabral, que, dentre outras coisas, é pós-graduado em longevidade saudável. Sim, longevidade saudável, medicina ortomolecular. Tenho 2 especialidades, é muita coisa, muita história, né? Doutor João, muito obrigado pela sua presença aqui novamente. É um prazer sempre recebê-lo. Eu que agradeço imensamente o seu convite, o convite de vocês, uma casa maravilhosa dessa. Olha, naquele outro episódio está fantástica aí a divulgação. Sim. O pessoal está curtindo bastante. Sim, Tenho recebido inúmeras ligações. Olha, tá bacana, tá legal. Parabéns aí por vocês. Muito obrigado nós pelo temos convite. muito a agradecer. Agradecer ao senhor. Eu acho que esse é um papel interessante. Apesar de nós estarmos gravando aqui dentro do estúdio da The House, que é uma casa de comédia e casa de shows, né? Shows e eventos. Mas o tema é sério. Sim, e se a gente conseguir levar, dentro da nossa proposta, de também levar saúde às pessoas, né? Torná-las mais longevas e mais saudáveis, eu acho que será um desafio bem interessante para a gente. Como é bom, isso é o que eu vivo. Eu falo que eu saio de casa pensando em cuidar de alguém, fazer o bem para alguém. E Perfeito. Vindo aqui, podendo deixar para os teus ouvintes, para todos eles aí, informações importantes que sejam para melhorar sua saúde, aprender com o que eu já aprendi, ótimo, eles terão uma qualidade de vida com certeza melhor. Maravilha. E aproveitando então que estamos nos agradecimentos, vamos agradecer também a Cell Shop, nosso parceiro, nosso patrocinador. Cell Shop, então, se você vai para o Paraguai e quer comprar com segurança produtos de qualidade, procure a Cell Shop. Procure o Jorbel, nosso parceiro, e você certamente vai ser muito bem atendido. E aproveitando também para pedir, siga a gente no @TheHouseTalks e @TheHouseCuritiba, onde você vai também ter acesso aos episódios todos gravados aqui e também acesso à agenda da The House e todos os shows da casa. The House. Doutor João, para a gente começar o papo hoje aqui, diga. Eu queria falar sobre o sono, a importância do sono para a saúde da pessoa e para uma longevidade. Muito bom. Olha, falar sobre o sono é uma das coisas que eu mais trato com os meus pacientes. Importante falar para eles, porque hoje as pessoas com tela, com televisão, com celular, as pessoas esqueceram e pararam de dormir no horário que os nossos avós dormiam, nossos pais também, porque naquela época não tinha o que tem hoje de tecnologia, né? Então a gente dormia bem, tranquilo, mais cedo. Era a famosa dormir com as galinhas. Uhum. E aí eu puxo aí desse lado das galinhas aí para falar como elas chegam às 18 horas ali, caiu o sol, as galinhas vão para o puleiro, vão dormir, os frangos lá e tal, né? E isso é porque eles e nós somos animais de hábitos diurnos. A coruja é de hábito noturno, tá? Então, eu falo isso para todo mundo, eu ensino as pessoas a voltarem para como foi colocado aqui a nossa natureza. Porque, e é uma coisa que você pode ver que no mundo inteiro, para todo mundo tem dia e tem noite, exceto nos polos, né? Uhum. Que ali é um pouco diferente, mas também não mora muita gente lá. Sim. Então, esse problema do sono, ele é o que regula todos os nossos hormônios, que regula toda a nossa vida, a detoxificação de todas as coisas ruins que a gente absorveu durante o dia, a poluição e tudo. Olha, uma noite bem dormida é a melhor coisa que você pode ter, tá? Falo também uma coisa importantíssima, que quando chega ali por volta de 10 horas, é a hora que começa
que cai o nosso cortisol, que é o que nos mantém acordado, e começa a crescer, começa a dar o início da melatonina, a liberação de melatonina para a nossa glândula pineal. E o que acontece? Olha, eu falo uma coisa importante. Se vocês observarem, né, que a nossa pálpebra ela é fininha e que se você fechar os olhos e passar a mão assim, você vai ver a luz que passa por ali. Você vai conseguir ver essa situação. E isso é feito de tal maneira que a natureza é tão perfeita que é por ali que vão entrar os raios luminosos e que vão acordar você, além dos sensores que nós temos na pele. Nossa pele tem sensores de luminosidade que levam essas informações para o nosso cérebro, fazendo com que nós acordamos, entendeu? Então, a luz, ela foi feita para o dia. É maravilhoso ter a luz aí que foi criada, nem se fala a respeito dela, mas o nosso genoma, aquele que nos criou, sim, ele não contava com isso, com certeza, porque não existe adaptação para a luz durante a noite. Nós precisamos ficar em um ambiente sem luz. Então o senhor está dizendo, na realidade, que, bom, em primeiro lugar é importante que as pessoas respeitassem esse tempo de dormir, quer dizer, o tempo da noite realmente, e dormissem mais cedo. Isso. Em termos de qualidade, digamos assim, qualidade do sono e qualidade daí de vida em si, é importante que a pessoa durma mais cedo. Exato. Para respeitar esse ritmo, né? Isso tem a ver com o ritmo circadiano, é isso? Sim, exatamente. É o nosso ritmo que controla desde o dormir até o dormir de novo. Né? É o tempo todo, é um ciclo. Sim. E ele é o que regula toda a nossa vida. Pensa numa coisa, você já deve ter ficado alguma noite sem dormir. Sim. Como que é o teu dia porque você não dormiu? Sim, no dia seguinte você está destruído, né? Exatamente. Desgastado, no mínimo desgastado. Você percebe que o corpo está desgastado. Não conseguiu repor a energia toda. Por quê? Eu falo assim, olha, todos os nossos hormônios, eles são produzidos ali durante o dia e são liberados à noite. Depois de umas 3, 4 horas de sono, você tem o nosso ritmo circadiano, ele tem lá a liberação em cada momento da nossa noite, a liberação da melatonina, que ela cessa, aí entra o cortisol, é aquele momento que as pessoas acordam lá pelas 3 horas da manhã. Mas não acorda só por conta do cortisol. Acorda por um outro motivo também, por conta da baixa da insulina, ou melhor, da glicemia. Ah, então é assim que funciona. Eu, por exemplo, tenho uma coisa interessante. Eu durmo com muita facilidade. Então, vou dormir... Não importa o horário que eu vou dormir, por exemplo, 10 horas, 10 e meia ou meia-noite. E eu durmo com muita facilidade, muito rápido. Sim. Mas normalmente 4 horas, 4 e meia eu desperto. Eu estou no bom do sono profundo, e de repente eu desperto. Então, é por isso. É por conta da curva do cortisol. Mas é porque o nosso corpo é tão inteligente que ele diz o seguinte, ele te acorda para você se alimentar. É mais ou menos isso. Eu preciso comer porque faz tempo que eu não como. É certo. Mais ou menos isso, tá? Para dizer assim, um termo mais... claro, mais rápido, mais fácil de ser entendido, né? Perfeito. Então ele vai fazer com que você te desperte, porque ele quer salvar você. Então ele fala, olha, a glicemia baixou, esse cara precisa comer, e você vai e come, vai se alimentar, tal. Só que, olha só o problema que é, comer à noite, você vai ter o quê? Um grande problema, igual tem o frango que eu comentei, né? Ele vem a fazer o quê? A engordar, aumentar a obesidade. O pessoal, quando produz o frango, ele deixa na luz, não é isso? Para engorda. Para engorda, ele deixa na luz. Exatamente. Exposto à luz. Confinados. E alimentação. E aí, comida direto. Comida e luz. Comida com luz, ele não dorme. Então, quer dizer, uma pessoa que dorme pouco ou que se alimenta antes de dormir, por exemplo, se come antes de dormir, ela tem uma tendência maior a engordar.
Sim, porque até eu falo sobre jejum intermitente, uma hora a gente pode falar sobre isso, que é bem interessante sim. do jejum, né? Que eu faço uma alimentação constantemente até 18 horas, 19 horas eu como. E como pouco, porque eu me alimentei melhor no horário de almoço. Certo. Carne, por exemplo, é uma das coisas que eu não consumo depois das 15 horas. Porque a carne ela demora muito tempo para ser digerida ali pelo nosso sistema digestivo, né? A digestão dela é muito lenta. E o que acontece? Ela não deixa você ter um sono tranquilo, um sono bom. Então eu falo para todo mundo, olha, você quer comer churrasco, come carne, eu gosto, pode comer carne, não é problema. Mas evita ir a uma churrascaria à noite. Vai de dia. Não sou contra, não. Vai, come carne. Eu como muita carne, adoro. Tenho nada contra. Existem muitas dietas carnívoras, coisas legais aí, que uma hora também a gente pode falar. Tem muito assunto, mas como a gente está falando de sono, eu tenho aqui algumas coisas para... que é tanta coisa, né? Por exemplo, você tem quando você dorme, você tem toda uma recuperação neurológica, mental. Você faz uma limpeza no teu corpo. E tem uma outra coisa, a produção dos teus hormônios, elas são exatamente nesse momento, para que você carregar essa bateria e de manhã está lá com o corpo funcionante bem, né? Tanto que quando eu solicito lá os exames para coleta dos exames hormonais, eu solicito que seja antes das 8 horas da manhã, porque depois vem todas as curvas, a curva da testosterona, do estradiol, a curva do cortisol. Né? Doutor, e para não perder o gancho da questão do sono e da luz, qual a importância da pessoa fazer o senhor tem até um termo, higiene do sono, né? Qual a importância da pessoa dormir no escuro? Olha, a higiene do sono, ela é o que todo mundo faz, a higiene do corpo. Você toma banho, lava o cabelo, faz não sei o quê. Mas e a higiene do sono? As pessoas não sabem o que é. Então eu quero explicar para vocês o que é a higiene do sono. Higiene do sono é o seguinte, é você preparar para dormir, começar ali a partir das 19 horas, já diminuir a luminosidade do seu quarto, da sua sala, não ficar com luzes fortes, já começar a diminuir toda essa iluminação, colocar no seu quarto, não ter luz forte no quarto, na realidade, não ter luz nenhuma no quarto. Sabe aquela luzinha da televisão que fica ali, aquele vermelhinho? Ou do ar-condicionado. Do ar-condicionado. Meu Deus do céu. Eu tenho trauma com isso, sabe? Tem pessoas que... Tem muita gente que, inclusive, dorme com a TV ligada, né? Sim, um erro total. Lembra que eu comentei que nós temos sensores de luminosidade. Então não vai adiantar, na pele toda, então não vai adiantar você colocar aquela máscara, porque o resto do corpo está recebendo essa luz. E nós precisamos fazer essa nossa glândula dormir. E ela só dorme quando você está em ausência total de luz. Que é responsável, se ela não dormir, responsável, sabe por quê? Pelo nosso estresse. Aí a pessoa fala, poxa, doutor, eu não durmo, eu tenho insônia, tem um monte de gatilhos que são relacionados à falta da higiene do sono. Então começa assim a eliminar café, cafeína. A pessoa fala, mas eu tomo café e durmo. Tudo bem, você acha que dorme. Mas está estimulado. Mas está com o estímulo da cafeína, porque cafeína estimula mesmo toda a parte cerebral. E isso não deixa você dormir de acordo, não deixa você ter um sono repousante. Porque o nosso sono, ele precisa ser aquele sono que vai nos restabelecer, restaurador da saúde. Tem que ser isso. Então, é sem luz, sem celular. Celular meu, vou explicar como eu faço. Meu celular, eu vejo todas as mensagens quando dá por volta de 21 horas, 22. Antes disso, eu já tiro o Wi-Fi dele, deixo meu celular lá no banheiro, em cima da pia, carregando, fica a noite toda. Desligo o Wi-Fi porque se vocês precisarem, alguém precisar falar comigo, vai usar o telefone. A minha família inteira sabe disso. Então,
Quer dizer, o próprio toca, celular próximo, então, da cama é prejudicial ao sono. muito prejudicial. Eu indico que fique 3 metros, no mínimo, de distância da cabeça. Não, e a gente vive tempos hoje que as pessoas, o celular, ele praticamente é uma extensão do braço, né? É uma extensão do corpo, né? Faz parte. E eu vejo, assim, muitos amigos, pessoas próximas, que, inclusive, antes de dormir, ficam ali 1 hora, 2 horas... zapeando ali pelo celular, quer dizer, ali tem um impacto não só da luz em si, como toda aquela informação, excesso de informação, né? Sim, não é só a informação, é a liberação de dopamina. Você tem uma descarga dopaminérgica ali, que aquilo fica te acordando o tempo todo, fica te ligando, você não dorme. Aí a pessoa fala, poxa, doutor, eu não durmo, doutor, eu não, vamos fazer a higiene do sono, isso tudo faz parte. Então, uma luz menor, uma luz... Tem, para algumas pessoas, eu aconselho a colocar aquele cheiro de lavanda, óleos essenciais, são fantásticos você colocar aquilo, passar no travesseiro, manter um quarto adequado, cheiroso e tal. Olha, quanto ao barulho, não é nem tão importante quanto é a luz. Às vezes a pessoa mora numa avenida que passa muito carro, ou mora ao lado de uma linha férrea, né? Aqui em Curitiba, você sabe disso, tem várias. Eu escuto de longe do meu apartamento, eu escuto. Agora imagina quem mora bem do lado, né? Próximo. Exato. Aí mas aquilo não incomoda o nosso sono, por incrível que pareça. O que incomoda o nosso sono é luz. Interessante. Luz em excesso. Porque você acostuma com o barulho e você não acorda com o barulho. E isso é muito interessante também, porque quando você vê uma mãe que ela está cuidando de um filho pequeno lá, um bebê recém-nascido, ela pode passar o trem ali do lado da casa dela, ela não acorda. Mas se a criança... ela acorda. Ela acorda porque o cérebro, ele seleciona o som, o modelo que você tem que despertar com aquilo, né? Interessante. Então, o som não é problema, mas a luz, seja ela a menorzinha que tiver. Então, o senhor diria, de maneira, digamos assim, se fosse para a gente resumir, uma boa higiene do sono seria a pessoa desacelerar, né? No início da noite, desacelerar, reduzir luzes, reduzir os estímulos, acabar com a luz dentro do quarto, né? No momento que for dormir efetivamente, acabar com qualquer luz, qualquer tipo de luminosidade, de preferência luminoso. Colocar o telefone então à distância, já no mínimo 3 metros de distância. Hoje o celular, ele virou um problema, como você comentou, né? Que é a extensão do nosso braço. Ele virou um problema muito sério, que as pessoas não conseguem ficar longe dele. Existe uma situação assim que é terrível, é doentia. As pessoas ficam desesperadas, elas não conseguem ficar. Eu vejo na clínica, quando o paciente entra, eu peço para ele, por gentileza, você pode deixar o seu celular ali em cima? Eles não conseguem. Aí quando ele vem com o celular, eu falo, olha, por gentileza, eu pedi para você pôr o celular ali, faz essa gentileza para mim. A pessoa não consegue desconectar por um instante sequer. Eu quero conversar com você, agora é hora de eu te atender, de eu te dar atenção, ouvir você. E esses dias foi muito engraçado, num atendimento a paciente falou para mim que há muito tempo um médico não escutava tanto ela. Ela falou, olha doutor, eu me trato há anos, mais de 8 anos que eu faço um tratamento específico e tal, e o senhor foi o único médico que me ouviu. Ouviu a história, porque eu ouvi a história dela desde os 14 anos para cá. Ela tem 40. Então é um longo tempo. Eu falei, você pode falar à vontade, eu quero ouvir você. Porque aí a pessoa se sente melhor, né? E nós falamos do sono, falei para ela. Você sabe que quando eu tinha no passado, assim, logo que eu mudei, que eu comprei esse meu apartamento, eu cheguei lá, tinha uma cortina blackout. Mas não é blackout, para mim não era. Passava luz. Passava luz. Eu comprei um blackout realmente que eu travo, ele fecha, clac. Fica tudo, é uma lona que desce do quarto. Meu quarto, você tropeça ali, porque você não enxerga nada, tá? É escuro a beça. E quando eu vou acordo para ir ao banheiro tal, eu tenho uma luzinha que é embaixo assim da cama, que quando eu piso ali, ela vai acendendo uma luzinha para baixo. Bem fraca. Fraca, bem fraquinha. Doutor, no banheiro a mesma coisa, né? Então...
E as pessoas que trabalham, por exemplo, vamos imaginar alguns cenários aí, pessoas que trabalham de madrugada, né? Como pessoal que trabalha com aviação, por exemplo, né? Faz voos durante a madrugada. Engraçado que realmente a gente percebe que essas pessoas, elas envelhecem muito mais rápido, muito né? mais, muito rápido. Quer dizer, isso está diretamente ligado ao envelhecimento, né? Sim, exatamente, você vê que eles são propensos a muitas doenças, né? Você pode ver que numa aviação não tem um piloto só, né? Sim. Um piloto e o copiloto. Sim. Porque um deles pode morrer, falhar ali por algum motivo, ou ter algum problema. Certo. Então, isso já é uma segurança que a gente tem. Quando estão os dois lá, a gente fica tranquilo, né? E aí o que ocorre é assim, eles têm um desgaste muito grande, intenso, por conta da alimentação, inclusive. Aqueles produtos que eles fornecem dentro de avião, meu Deus do céu, não servem para nada. Na realidade, para quem está fazendo uma viagem esporádica, até ok, né? Passa, mas para quem está, de repente, ali no dia a dia, né? Eu tenho um produto lá que eu recebi, eu ganhei no avião. E quando eu faço uns atendimentos em Brasília, né? Eu vou para lá. E eu recebi no avião um produto lá, que eu não me recordo o nome. E eu uso aquilo, eu uso aquilo para fazer meus atendimentos online. Eu pego e mostro para os pacientes. Falo assim, olha o que aqui tem de produto que não serve para você. Dá uma olhada aqui, olha, vou ler aqui para você. Então lá tem ciclamato monossódico, tem um monte de aditivos naquilo que são saborizantes e infinitas coisas ali que não prestam para ninguém. Certo. Aí eu falo assim, vocês não devem usar isso. Aí, engraçado que teve uma paciente minha de Natal, ela comentou comigo, doutor, eu comprei uma caixa desse produto. Aí eu falei para ela assim, olha, dá uma olhada em você. Você não pode comer isso. Olha como você está acima do peso. Isso não te faz bem. Isso destrói tudo que você tem lá dentro, porque chegando lá a nível de intestino, esse produto, o nosso corpo não entende o que é esse ciclamato monossódico. Bom, e assim vai, né? São uma série de coisas. E voltando lá para o piloto, como eu estava falando, eles são altamente destruídos com o tempo por conta de viagens longas. Não importa ele dormir, além do que tem um outro detalhe, acima de 10 mil pés, se presta atenção, você estiver no voo, eles falam assim, 10 mil pés, ele informa para todo mundo que já está na hora do pessoal circular dentro do avião. Acima de 10 mil pés tem uma interferência absurda, até nos cabelos mais brancos nossos, ficam mais brancos. Entendeu? E aumenta uma série de riscos para a nossa saúde, tá? É bem complicado. E terrível, né? Por isso que eles têm um limite de vida, de tempo, né? E com relação à idade, como o sono influencia a questão da idade? Pessoas de idades diferentes têm necessidades de sono diferente? Sim, tem. Na realidade, assim, você pega um jovem, ele dorme mais. O jovem, ele dorme muito mais do que pegar uma criança, 14 anos, filho, dorme até tal hora, né? Eles vão embora para a cama, dormir mesmo. E as pessoas de mais idade levantam 5 da manhã, 4 da manhã. O idoso parece que dorme muito menos, né? Ele dorme menos. Dorme menos por uma série de fatores que estão relacionados exatamente à parte hormonal, principalmente as mulheres, insônia, baixa dos hormônios, né? A progesterona é um hormônio fantástico para a mulher, né? Que já chama de progestação. Esse hormônio é fantástico porque ele ajuda demais as mulheres a dormir, a terem um sono melhor, né? A diminuir essa incidência de insônia, né? Como eu estou falando aí, como eu comentei. Mas as pessoas de idade, eles dormem bem menos mesmo. Eles são difíceis de dormir, mas eu consigo trazê-los, quando eu passo essas informações da higiene do sono, trazê-los para uma situação melhor, de mais cuidado,
deles melhorarem, tirar a luz. Olha, meu apartamento não tem TV no quarto. Aí, se você entrar lá, você fala assim, poxa, todo mundo tem uma TV no quarto. A minha não tem. Não tem TV no quarto. Tem o espaço lá, porque quando eu comprei o apartamento já tinha, mas não tem TV. E não é por falta de dinheiro de pôr uma TV, não. É porque eu sei o mal que ela faz. Sim. Então, é na sala. Né? Não, e é interessante porque hoje, acho que cada vez mais as pessoas reclamam de insônia, né? Eu vejo muita gente reclamando que tem insônia e muita gente acabando, assim, que acaba parte para tomar medicação para dormir, né? Isso é uma rotina praticamente, não? Sim, as pessoas chegam... eu vejo lá com vários pacientes que chegam para mim e falam assim, doutor, eu não dormia e meu médico, minha médica, me deu esse remédio para dormir. Aí eu pergunto assim, você dorme com isso? Tudo bem que ele dorme, ele acha que ele dorme. Sim. Porque, como eu falei para você aqui, a luz, ela não deixa essa glândula nossa dormir. Então ele dorme, mas ele acorda cansado. Porque ele não recuperou os hormônios que ele tinha que estar bem, ele não conseguiu melhorar, ou melhor, ele não conseguiu passar por aquele momento da melatonina fisiológica para depois entrar no cortisol. Agora, quando isso tudo está desregulado, aí eu entro para poder corrigir, porque... Você vai ver, eu vejo a parte hormonal, como eu comentei da progesterona da mulher, que é importantíssimo para a mulher dormir bem. Certo. Né? Fale lá com o seu médico, converse com ele sobre isso, que é importante. E tem o fator também do GABA. Né? O GABA, ele controla exatamente esse momento que está caindo a melatonina e está começando o cortisol. Nesse período, tá, vem essa situação do GABA que melhora esse sono, que dá essa qualidade melhor e impede essa percepção de acordar mesmo. A pessoa dorme melhor. Sim. Mas é medicamento, não tem muito o que fazer. Sim. Quando a pessoa tem... Eu indico terapias, indico meditação, religião, orações, tudo. A pessoa tem que ir para aquela coisa mais dos nossos avós. Certo. Aquela coisa mais antiga, sabe? Assim, de cuidar de uma forma diferente da vida. As pessoas hoje acham que o mundo mudou, mas nosso genoma não mudou. Não acompanhou. Não, como eu falei, nós temos aí 200 e poucos anos de luz, não sei por aí. Não resolve. O nosso corpo ainda não entende o que é essa luz. Né? Tanto que, olha, tem um detalhe que eu lembrei agora, importante. Pessoas que ficam internadas em UTI, é engraçado o seguinte, que acontece com eles. Eles começam a ficar, a palavra xarope, começam a ficar... Desorientados totalmente. Por conta de não ter o ciclo circadiano funcionando direitinho. Não sabe se é dia, se é noite. Não sabe, porque aquela iluminação tira ele do sono. Acorda, ele não sabe que horas ele acorda, que horas ele dorme, que se está de dia, se está de noite... Ele não tem essa noção. E, geralmente, um quarto de UTI, ela é fechada, com luz o tempo todo. Barulho o tempo inteiro. É terrível, né? Aqueles aparelhos funcionando, aquilo lá é uma coisa terrível. E aí a pessoa fica mesmo com uma situação bem atrapalhada da memória, fala coisas. Eu lembro, minha mãe ficou na época da UTI, ela falava para uma enfermeira que chegava lá, ela falava assim, pô, você não limpou esse armário cheio de barata? Não tinha armário, não tinha barata, não tinha nada. Ela achava que aquela era a empregada dela, ela estava viajando, né? Estava em outro planeta, coitadinha. Tudo por causa do sono. Porque não teve um sono perfeito. Interessante. Então, quando você não dorme, no outro dia você está podre, está acabado. Sim. Porque não foram... aqueles hormônios todos que você produziu, né, que teu corpo está produzindo, tuas glândulas estão produzindo, não chegaram lá nos receptores para funcionar, porque você não dormiu. Você precisa do sono para restaurar a tua vida. Perfeito. Doutor, e para a gente encerrar esse tema, eu ouço algumas pessoas dizerem assim, eu preciso só de 3 horas
precisa só de 3 horas de sono por noite para estar totalmente bem. E tem muita gente que fala isso com um certo orgulho, né? Fala, não, eu não preciso dormir. Eu com 2 horas, 3 horas de sono, eu já estou... Isso é fato ou não? Quer dizer, a pessoa pode ter um ritmo desse de dormir 3 horas numa noite e manter a saúde e a longevidade? E ser longevo? Olha, não vai ter qualidade. Apesar que, se você olhar ali o sono, ele tem o sono REM, são várias fases do sono. Certo. Mas a melhor fase do sono é depois de 3 horas, é dormir 3 horas. Então, você pegar um idoso, ele vai dormir essas 3 horas e não consegue continuar dormindo, mas ele fica cochilando o dia inteiro. Uhum. Aí é outra situação que acontece com ele também. Certo. Sabe, aquele vozinho cochilando. Não é sono, é sim a deficiência exatamente desse cortisol que ele tinha. Okay. Como o cortisol ele é todo em ciclos, né, em onda, ele sobe, depois ele cai, depois ele levanta. Você quer ver um horário que todo mundo sente um bocejar? É por volta de 18 horas, 17 horas. Eu tô nessa aí. Esse horário é o horário que eu realmente dou uma caída às vezes. Sim, sim. A tua prescrição está quase pronta. Olha aí, ó. Falta pouco para eu te passar para melhorar isso, para trazer você de volta. Certo. E isso eu vejo demais com os pacientes. E eles falam, mas é que eu não dormi à noite. Não, eu conheço pessoas que... não, você está falando com eles e eles estão assim. Sim, estão sonolentos. Dormindo na cara da gente. É triste, né? Eu vou na casa de algumas pessoas, aí está falando com a pessoa, ela não... Primeiro que ela está prestando atenção no celular. Sim. Né? E aí, daqui a pouco, ela cochila. E aí você nota, e eu falo, poxa vida, olha a deficiência de cortisol que tem essa pessoa. E cortisol é um negócio tão importante, que um dia eu quero vir falar sobre cortisol, falar dessa parte. Perfeito. Que a gente vai falar de uma glândula chamada adrenal, aquela que fica em cima dos rins ali. Certo. Que é o que produz esse cortisol aí. Maravilha. Nós vamos fazer um papo sobre isso, então. Vamos, com certeza. Mas eu queria provocar uma discussão aqui. Eu queria, na realidade, saber um pouco mais, falar sobre a tireoide. Podemos falar um pouco sobre tireoide? O que você quiser, porque é uma coisa que eu adoro. Eu adoro falar, eu vivo tireoide. Falamos hoje com o Dr. João Cabral a respeito do sono e a importância da higiene no sono, na saúde e na longevidade. E agora nós vamos falar sobre tireoide. Vini, roda a vinheta, por favor. Voltamos aqui, então, na presença do Dr. João Cabral, especialista em longevidade saudável. Doutor João, a gente começou a falar de tireoide. O que exatamente é a tireoide? Tireoide é uma glândula que eu sou apaixonado por ela. Vou explicar por quê. Primeiro, que não é por acaso que ela fica aqui, ó, no pescoço, tem um desenho de uma borboleta, e ela fica no nosso pescoço e entre o nosso cérebro e o nosso resto do corpo. Ela não está aí por acaso. Certo. E qual que é o papel dela no ser humano? Olha, ela é tão importante que eu fico triste quando eu vejo um paciente que chegou lá na clínica e já teve uma cirurgia, uma tireoidectomia. Claro que se for por câncer, sim, né? A gente não isso é lógico, né? Mas quando a pessoa chega e fala assim, doutor, o médico achou que eu tinha hipotireoidismo e que eu tinha que tirar. Eu falei, mas não tinha câncer? Não, tirou. Eu fico muito triste porque é uma glândula que eu gosto de preservar muito. E quando ela tem nódulos e tudo mais, eu vou atrás do motivo dos nódulos, o que é, porque é uma deficiência geralmente de iodo e assim por diante. É muito grande as informações que ela traz para o corpo da gente. E como que uma pessoa pode perceber ou quais são os sintomas de uma pessoa que tem problema de tireoide? Pode ser assim, depende do hipotireoidismo ou do hipertireoidismo, eles são dois distintos, correto, né? Às vezes tem o hiperpara e assim por diante, né? Eles meio que se misturam. Mas se você pensar que mais de 85%, eu acredito até que um pouco mais que isso, são pessoas com hipotireoidismo ou com uma hipofunção tireoidiana, que é o mais comum. Eu atendo
eu vejo que por semana, acredito que chegue na clínica umas 8 a 10 pessoas com deficiência do hormônio tireoidiano, que é o T3, né? Que as pessoas acham que é o T4, mas isso, eu ia perguntar, e o T4? Então, é a levotiroxina lá que tem, o Puran, T4, esses medicamentos que a maioria das pessoas tomam. Ele, na realidade, ele é um pró-hormônio. Ele tem que chegar lá na tireoide e tal. Na tireoide, ele produzir o T3. Certo. Esse sim é o hormônio tireoidiano. Certo. O outro é um pró-hormônio. Mas, para ser produzido esse T3, não depende só desse medicamento. Eu utilizo sempre os otimizadores tireoidianos, que é selênio, zinco e assim por diante. Tem uma formulazinha lá que vai melhorar toda essa função tireoidiana, né? Certo. E a pessoa começa, com um tempo, melhorar. Inclusive tem o iodo e assim por diante, né? Certo. Mas tem que ser feita uma reposição muito certinha, muito bacana, para poder a pessoa ter essa otimização, melhorar. Eu falo que é um empurrãozinho que você está dando num carro velho ali, que ele está precisando de ajuda. Entendo. E certamente isso tudo é a partir de um exame laboratorial que vai se detectar exatamente se a pessoa tem ou não tem, e aí, a partir daí, o tratamento, né? Mas como é que a pessoa poderia... Quais são os sinais, digamos assim, e que tipo de teste a pessoa pode fazer para, de repente, se ela está desconfiada que pode ter algum problema de tireoide? Eu vou te falar, a primeira coisa que você começou ali é sobre o que a pessoa apresenta. Ok. É o quadro clínico. Olha, feitos os exames, isso aqui é de praxe, a gente pede lá aquela relação de exames, então tem lá o T3, T4, T3 livre, o TSH, quer dizer, tem uma série de hormônios que são pedidos e que o paciente chega para mim com eles todos nos valores de referência, que eu não utilizo, eu utilizo os de excelência, como eu já comentei aqui em outra situação. Eu vejo que realmente o paciente fala para mim, olha, doutor, meus exames estão todos normais, mas eu não estou bem. Porque quando se trata de tireoide, eu não trato só exame, eu trato da pessoa. Certo. Porque a clínica é soberana. Quando se trata a pessoa ali pela parte clínica, que ela está me falando, doutor, eu tomo antidepressivo já há não sei quantos anos. Então, sobre antidepressivo, vamos falar uma coisa. Você toma durante 15 anos, 20 anos, e você acha que resolveu a depressão? Aí eu venho para essas pessoas que tomam uma infinidade de medicamentos e eu falo assim, olha, eu vou olhar para esse pedacinho aqui que você tem, que é a sua tireoide, porque você está tomando 5 antidepressivos, você não dorme, você toma remédio para dormir, você toma remédio para não chorar, você toma um monte de problemas ali que exatamente eu vejo que tratando dessa deficiência do hormônio tireoidiano, eu vou atingir exatamente essa parte que falta no cérebro, como olhar para a pessoa de uma forma integral. Olhando para os hormônios, para a tireoide, eu vou resolver, vou ajudar demais essa pessoa no sentido de sair dessas depressões, de sair dessa insônia. Porque a pessoa chega lá, doutor, eu não durmo. Ele vem para mim, meu médico me passou esse monte de remédio aqui, doutor, para dormir. E eu não queria tomar isso. Então, quando a gente vai buscar de uma forma toda, pensando na clínica desse paciente, né? Basta você cumprimentar uma pessoa, você já pega naquela mão gelada, aí eu já cumprimento, já sei que é um problema ali, que eu já vou ligar, né? Já ligo essa mão fria. Você olha lá uma pessoa, num dia normal, a pessoa cheia de blusa, cheia de roupa, eu já penso em olhar para essa tireoide. Porque onde que está o sentido dessa temperatura? Ele controla a nossa temperatura do corpo, é a tireoide. Controla demais, claro, que tem o hipotálamo e tal, mas a tireoide, ela controla de tal maneira essa temperatura que eu digo para as pessoas o seguinte, doutor,
eu digo para as pessoas a seguinte coisa, eu falo para as pessoas, olha, vão fazer um teste aí para vocês. Você me falou do teste, qual teste que eu faria? Sim. Nos meus questionários que eu encaminho para os meus pacientes lá, antes da consulta, eu mando para eles uma orientação. E quero deixar essa dica aqui para vocês. Olha, vamos ver se a sua tireoide está boa? Vamos lá. Pegue um termômetro, ao acordar, faça a aferição da sua temperatura, que é muito importante, durante 5 dias. Soma tudo isso, divide por 5, você vai ter uma média. Se essa média estiver abaixo de 36,3, você está com uma deficiência do hormônio tireoidiano, sabe onde? Intracelular. Não no laboratório. Para o laboratório ele pode estar normal, mas a minha preocupação é de saber onde que está faltando esse hormônio. Já é um sinal, então. Esse é um grande sinal. É um teste. Mão fria, frio demais, pés frios, queda de cabelo, unhas quebradiças, insônia. Olha, eu vou começar a falar aqui, tem um monte, vamos deixar para falar mais para frente. Perfeito. Aí tem as situações outras de dificuldade de emagrecimento, obesidade, distúrbios. Eu tenho uma lista enorme. Eu vou trazer uma outra hora para falar isso. E quais são as opções de tratamento? No caso de diagnosticado com problema de tireoide, quais são as opções de tratamento? Olha, existem os hormônios tireoidianos, que são colocados ali como o pró-hormônio que é feito, né? Existe também o extrato de tireoide, que é um outro medicamento que eu utilizo e que precisa ter um pouco de conhecimento para utilizar, eu digo assim, ter mão para usar, né? Eu vejo a necessidade do meu paciente, a utilização, começo com doses menores e tal, e vou tateando e vendo. A principal coisa é o resultado, é o retorno desse paciente, que é fundamental. Junto disso tudo, você sabe o que funciona, o que precisa? Para funcionar tudo isso junto, preciso de vitamina D, né? Vitamina D, tireoide, gente, é fantástico. Lembrei de um detalhe para falar para você aqui agora sobre esse sintoma da tireoide, um sinal que é muito comum. Sabe aquele intestino que não funciona? Sabe aquela pessoa que vai ao banheiro uma vez por semana ou a cada 3, 4 dias? Sim. Ali está um problema que se resolve cuidando da tireoide. Mas tem que saber cuidar. Tem que ser alguém específico que faça esse tipo de abordagem para tratar. Eu tinha uma paciente de São Paulo, ela evacuava uma vez por semana, só aos domingos, porque no sábado ela tomava 5 medicamentos lá, laxantes. Caramba. Aí no domingo ela ia ao banheiro, mas ela passava a semana inteira mal. Sim. Aí você imagina o humor dessa pessoa. Sim, com certeza. Aí você sabe por que ela era sempre enfesada. Você sabe por quê, né? São fezes que ficam lá. Por isso vem a palavra. Com certeza. Enfesada. A pessoa não evacua, fezes, fica terrível, né? E como uma tireoide saudável pode contribuir para uma vida mais longa e mais saudável? Olha, quando você chega a nível de deixar ela estabilizada, você consegue melhorar o cérebro, consegue melhorar todos os outros hormônios, porque nosso corpo ele tem ali uma orquestra hormonal. Então nós temos que cuidar disso e ele faz parte, sabe, sono, vitamina D, hormônio tireoidiano. Quer dizer, nós temos uma série de coisas para regular, para acertar, afinar nesse corpo. Imagina que eu sou o maestro e lá tem um violino desafinado, um violão que está ruim, o saxofone que não está bom, aquele cara não é bom ali, vamos trocar. Então você arruma essa orquestra toda hormonal, deixa essa pessoa com vida. Ele fala assim, doutor, eu vivo hoje. Eu não vivia mais. Uma senhora recente lá na clínica, ela comentou uma coisa interessantíssima comigo. Ela tem 65 anos. Ela falou para mim, doutor, eu pensei que eu já estivesse indo para o cemitério. Não tinha mais vida. E eu
resgatei a minha vida aqui depois que eu vim aqui no seu consultório fazendo esse tratamento. O senhor conseguiu detectar essas dificuldades, essas deficiências que eu tenho, e ela está hoje indo viajar, viajando, ela aposentada, bem saudável agora. Ela consegue ter alegria. Ela falou, doutor, eu não sorria. Eu achava que eu tinha chegado no fim. E tudo isso originado de problemas da tireoide. Tratando essa tireoide, como eu falei, cuidar dessa depressão, dessa tristeza, essa melancolia, né? Aquela coisa triste, a pessoa não vê adiante, não vê futuro, né? É muito triste isso, muito ruim, complicado. Muito interessante. Isso, tireoide é um tema muito, muito interessante, realmente, e a gente vê como ele influencia numa série de outras questões de saúde. Lembrei um outro negócio importante, é que é muita coisa para falar, Sim. né? Eu estou atendendo, é diferente e tal, mas assim, num bate-papo gostoso desse, eu vou te falar uma coisa importantíssima. Pessoas que têm, sabe o quê? Mulheres que têm vários problemas para ter um filho, que tem abortos. Já abortou uma vez, teve o segundo aborto, está tentando, aquelas tentantes. Gente, quando a gente cuida dessa tireoide como ela precisa ser cuidada, essas mulheres conseguem realizar o seu sonho, que é ter um filho, puxa vida. Então eu dou essa dica aí para vocês, olha, se sua tireoide não está boa, faça, a gente vai saber da seguinte forma, olha, meça aí sua temperatura, e se você tiver aí, for uma tentante, está tentando ter bebê e já teve alguns episódios de abortamentos, procure um atendimento bacana para você, que você merece ser mãe. Muito legal. Maravilha. Doutor, tem um assunto que está muito em voga agora, nesses últimos dias, né? Foi uma tristeza a perda da Preta Gil, né? Sim, claro. E aí se está falando muito a respeito do câncer de colo, né? O que o senhor poderia falar a respeito do câncer de colo, a respeito dessa doença e quem sabe um pouco de como prevenir o câncer de colo? Sim, olha, câncer de colo é uma doença, a gente fala colo, intestino, né? Sim. Você pega, o colo é a parte final, é colo sigmoide, reto, essa região muito complicada até para uma cirurgia. Bom, mas aí eu digo que é muito relacionado aos alimentos que a pessoa tem, ao hábito de vida, ao estilo de vida, que é extremamente complicado nos dias de hoje. Quanto à alimentação, quanto à dieta, quanto à forma com que essa pessoa vem levando sua vida, bebida alcoólica, cigarro, todas essas coisas que agridem, né? Porque nós não nascemos para beber, para fumar, e colocaram isso na vida da gente e o corpo reage. Isso é uma reação a alguma coisa que você coloca ali, como eu falei, dos produtos que você vai comprar, uma vina, hoje aqui em Curitiba a gente fala vina, que é o salsicha, né? A salsicha. Você vai comer um produto desse embutido, dá uma lida no que tem ali. E você que tem embutidos, o Google, né? você tem o Google aí fácil no teu celular, que todo mundo tem um celular, né? Pega lá e dá uma olhada naquele produto que está escrito lá no rótulo daquele produto. Sim. Dá uma lida. Vai lá no Google e procura e vê o que ele causa de malefício para você. Aí você fala assim, poxa, você não come? Não, eu não como, eu evito, eu como o mínimo, eu fujo desses alimentos que são os embutidos. Sim. Mas não como, é raro, eventualmente, mas muito raro. Sim. Agora, tem gente que vive com esse tipo de alimento, né? Come todos os dias. E pensando assim, então, sob o ponto de vista não do que não comer, mas como se proteger da doença. Olha, geneticamente falando, eu vou dizer que não é tudo isso não, tá? Mas nós podemos prevenir fazendo exames de colonoscopia, fazendo vários outros exames, um ultrassom de abdômen, para a gente ver se tem algum problema ali e fazer para pessoas que têm ali acima dos 45 anos, que é o que se preconiza, fazer a cada ano uma colonoscopia. Eu acho até que
não seria tão necessário assim. Não precisa ter esse medo. Mas precisa observar qualidade das fezes, se tem alguns tipos de sangramento, porque muita gente nem olha para o cocô, né? Sim. Não olha para o vaso sanitário. Sim. A pessoa vai, usa e por algum problema lá, não olha. Pela característica das fezes, então, a pessoa pode identificar se ela eventualmente pode ter algum problema. Ela tem que olhar, observar, isso é importante. Até se as fezes ficam no fundo do vaso, no meio, em cima, boiando, isso tudo está relacionado à alimentação, à dieta dessa pessoa. Mas prestar atenção em sangramentos, né? Se tem algumas dores, diverticulite é uma coisa assim absurda, o que se tem de diverticulite. Mas por quê? Porque nós colocamos uma série de coisas ruins para dentro. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Sim. Então, proteja-se com alimentação dieta, comendo mais fibras, frutas, todos esses tipos de alimento, evitando totalmente, eu evito, mas assim ao máximo, esses embutidos. Quais seriam os embutidos, por exemplo? Salame, vina, o presunto, o queijo também é altamente prejudicial. Mas é difícil você não comer isso. Se privar de tudo, né? Você não consegue. Hoje em dia, você vai numa festa, tem tudo isso para comer, você vai... Então, o que você deve fazer? Olha, evitar. E não tem esse negócio de hoje é dia do lixo, porque você não é lixo para colocar lixo para dentro de você. Eu sou contra essa história, hoje é dia do lixo. Para! No dia do lixo, em tese, pode fazer tudo que não pode. Não, você não é lixo. Você não pode jogar isso fora, estragar a tua vida, trazer porcaria para você. Você coloca um combustível ruim no teu carro? Não, né? Não vai pôr. Sim. Eu disse uma vez para um paciente, engraçado, lembrei agora, ele tinha um abdômen muito distendido. Eu medi o abdômen dele ali, a circunferência abdominal, que é um marcador de risco cardíaco, certo, importante, né? Ele estava com 130 de circunferência abdominal. E eu falei para ele sobre alimentação, toda a orientação que eu dou lá na clínica, né, no atendimento, falando a respeito para ele de uma série de coisas. Ele disse para mim que ele não quer saber, queria continuar comendo. Eu falei, olha, se você corre um risco, é porque você quer. Agora, me conta uma coisa, ele tinha lá uma chave do carro dele, uma BMW, e eu disse para ele assim, nessa BMW aqui, você troca o óleo em qualquer pé de buraco aí, por aí, oficina qualquer? Não. Você vai trocar onde? Em lugar bom? Ele falou, não, eu só troco na concessionária. E a gasolina que você põe aí? Não, eu só coloco a gasolina XY lá, que tem um nome. Tudo do melhor. Eu falei, por que você não cuida de você? Você cuida do carro, cuida disso, cuida daquilo, e você da não sua cuida máquina. de você, pô. Que eu falo para todos, olha, o seu maior tesouro é a sua saúde. Sim. Lembra do dono da Apple, Steve Jobs? Sim. Mais dinheiro que aquele cara não teve, né? Não tem na Terra, e tem alguns que têm igual, mas são pouquíssimos. Sim, verdade. E o que ele tinha? Só dinheiro. Ele não tinha saúde, que era o bem mais importante. Ele podia dar todo o dinheiro, mas ele não ia conseguir ter a saúde. Então, nós devemos saber o que colocamos para dentro exatamente para não prejudicar a nossa vida. Quais seriam os alertas, digamos, para a pessoa poder identificar um problema de intestino que possa virar uma doença, chegar num ponto de um câncer, por exemplo? Quais são os alertas? O que pode acender a luz amarela, digamos assim, a pessoa falar, opa, peraí que eu tenho que dar uma olhada nisso, tenho que procurar um médico, tenho que investigar melhor. Primeiro se começa com bebida alcoólica, né? Segundo, com esses alimentos aí que são todos processados. Você vai eu vou para um supermercado, meu carrinho, eu não pego nada daquelas coisas que tem nas prateleiras. Isso tudo faz mal. Você colocando produtos que são produzidos, né, infelizmente, hoje é tudo fácil. A pessoa compra o hambúrguer lá, aqueles sanduíches, aquelas coisas prontas, pré-prontas,
E usa micro-ondas, né? O micro-ondas, meu Deus do céu, é um produto que na minha casa tem para enfeite, né? Eu tenho medo daquilo. Então você começa a ter comidas fáceis, ninguém mais lava uma salada para comer uma salada, uma comida saudável. Né? Pensa em comida saudável, pensa na comida da vovó, a comida boa. Então isso já começa a aparecer o seguinte: se você estiver comendo esse monte de coisa que tem por aí, industrializado, essas comidas rápidas, que ninguém quer parar de mexer no celular, então ele bota no micro-ondas, ele está olhando aqui, ele voltando a falar do celular de novo, né? Então pensa em comer. E eu falo outra coisa. Comece a observar, além disso, que essas comidas que estão todas que eu já comentei, preste atenção na forma com que você come, o hábito de você comer. Nós precisamos comer sem celular, porque o celular, ele tira você, a sua atenção do sabor, do alimento, da sua digestão. Então você quer engordar? Coma com o celular ligado. Quer teu filho gordo? Coloque o celular ali do lado dele para ele comer olhando para aquilo. Porque ali ele para de te encher, né? Está te enchendo, te incomodando. Aí você coloca alguma coisa para você se ver livre do problema dele, Sim. do filho. Poxa vida, é uma pena. Então, se cuide do seu filho e preste atenção na sua saúde, porque você precisa ter um filho saudável e você precisa ser saudável para cuidar dele. Né? Para ter são tantas informações, mas esse alerta que você comentou, eu diria a seguinte coisa: dormir, volta lá para o sono que nós falamos, é muito importante. O sono, ele faz o quê? Ele faz um detox no nosso corpo. Dormir cedo, né? 8 horas, pode ser 6, 7, tá bom. Mas ele faz um detox nesse nosso intestino. Não dormir de barriga cheia. Deixa teu intestino lá, quietinho à noite, trabalhando sozinho, sem comida pesada, sem feijoada, sem feijão, sem coisas, sabe? Sem coisas ali que tem muito condimento, pimenta. Trate bem de você por dentro. Senão você vai ter o que eu costumo falar com um grande professor, sempre comenta, né? Você vai ter por dentro uma tripa ralada. E essa tripa ralada, que é terrível, ela pode estar acontecendo um problema muito sério, uma ferida lá dentro, desencadear um câncer e tudo começar por um machucadinho que você teve lá. Existe também os leaky guts, que significa as aberturas que nós temos dentro do nosso intestino, que passam um monte de outra coisa. Eu já estou mudando até o assunto aqui, mas como a gente está falando aqui do falecimento aí daquela cantora, né? Preta Gil. Puxa, da Preta Gil. Sim. Eu fiquei muito triste em saber que ela chegou num ponto que não tinha mais retorno. Sim, muito jovem, né? Muito jovem, 50 anos. Sim, Perda total ali, coitada. Poderia estar aí com a gente, poderia estar cantando, fazendo sua vida, tocando sua vida do jeito que ela quisesse, mas, infelizmente, chegou num ponto que ela não teve essa preocupação com ela, né? Ou não teve alguém que pudesse falar: olha, não faça isso, tenha uma orientação. Então eu digo assim, eu que sou médico, eu digo para os meus colegas, eu tenho muitos pacientes que são médicos, né? Eu falo para eles, é muito bom nós médicos termos um médico para poder ser tratado. Eu tenho meu médico que me trata, entendeu? E eu trato de vários médicos também. Puxa vida, é muito gostoso isso, porque é uma visão diferente, mas é uma visão preventiva, uma visão de cuidado, uma visão de muita atenção com a saúde das pessoas. Muito bacana isso. E essa preocupação de vocês aqui em falar isso e trazer essa informação que precisamos cuidar. Sim. Né? Esse cuidado todo, tudo isso que vocês fazem aqui, eu falando tudo isso, é para trazer você assim, ó, para cuidar da tua saúde. Sim. Para te deixar bem, para te deixar com vida, para você ver teus netos, ver seus filhos, ver tudo que você está aqui é para isso, porque daqui a gente não leva nada. Sim. Né? Nada. Incrível. Doutor,
Muito obrigado novamente pela sua participação. Obrigado, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Fico muito feliz. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo tiram muita coisa boa, tiram proveito dessas orientações todas, e é o que a gente quer. Se a gente puder influenciar algumas pessoas a terem uma vida melhor, mais saudável e mais longeva, eu acho que a gente tem a nossa missão cumprida. Então, muito obrigado, doutor. Para aquelas pessoas que quiserem entrar em contato com o senhor, para saber mais a respeito dos assuntos que estão sendo conversados, para tirar dúvidas, como que elas fazem? Olha, eu atendo online, como eu falei, né? Tenho vários pacientes aí online que eu trabalho, atendo pessoas em Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, tem um monte de gente por aí que eu cuido, né? E tem na clínica aqui em Curitiba, no centro, onde você conhece lá a minha clínica, Sim. você sabe. E tem lá um endereço aqui depois que eu pedi para vocês colocarem aqui, da Longevix, que significa longevidade. Certo. Né? E a Longevix, ela tá ali para cuidar de vocês nesses tá aí, dois telefones. Tem aqui o meu arroba. E o arroba é Dr. João Cabral. Exatamente. Dr. João Cabral, diga. muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela presença, e certamente vamos estar aqui em outros encontros para falar de outras coisas relacionadas à saúde, e espero que vocês tenham curtido. Mandem suas dúvidas, suas sugestões de temas que queiram abordar, e que vai ser um prazer, com certeza. O Dr. João Cabral vai estar com a gente aqui para dar as explicações a respeito. São infinitas as explicações de várias coisas. Olha, dá para passar aqui, falar do corpo humano aqui dias. Teremos muito assuntos. Doutor, legais. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Aqui. Um Até a abraço a próxima. todos. Até a próxima. Muito Valeu, obrigado. pessoal. Até a próxima. The House.